Fala galera, beleza? Bom, uma coisa parece ter ficado óbvia no Vasco: a necessidade de reforços para o time. Eu digo óbvio mais para a torcida, para nós jornalistas, do que para a diretoria, que já havia contratado mais de um time no início da temporada. Se eu não me engano, foram 13 contratações no início do ano. Hoje o Vasco tem um elenco inchado com mais de 40 jogadores e ainda precisando de reforços. É tão óbvio que o próprio presidente Alexandre Campelo já deixou claro que o Vasco vai receber de 2 a 3 reforços até a parada ali para a Copa América, que vai acontecer nas próximas semanas. Então teremos novidades no Vasco nas próximas semanas em relação a reforço. Só que quando a gente pensa em reforço, principalmente torcedor, acha que o Vasco vai reformular completamente o elenco. É só mandar 10 embora e contratar outros 5 que jogam mais. Dispensa o pessoal que tem um salário mais alto e recontrata. Não é bem assim, exatamente por ter contrato. Você imagina um clube como o Vasco já tem dificuldades para contratar, ter que pagar para mandar embora jogador, para rescindir contrato de jogador. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Quem talvez possa vir a sair no Vasco, quem tem mercado para sair, para abrir esse espaço hoje no elenco, quais as posições mais carentes hoje do elenco, porque contratar, o Vasco sabe que dá para contratar, contratou 13 jogadores no início da temporada. A questão é contratar certo, contratar para a posição certa e jogadores que realmente façam a diferença dentro do elenco, como aconteceu ano passado, por exemplo, com a chegada do Castanho e do Max. Então vai ser sobre isso o nosso vídeo de hoje. Antes de eu começar aqui, já se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, deixa seu like também, mesmo você já sendo inscrito. Isso ajuda bastante a continuar o trabalho, a gente produzir cada vez mais vídeos, falar cada vez mais de Vasco aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like, se liga no vídeo de hoje. Para pensar primeiro em reforço no Vasco, a gente tem que dar uma analisada no elenco. Porque se for para a gente parar para pensar, o Vasco precisa de reforço, na verdade, em todas as posições. Eu já falei isso aqui outras vezes. O Vasco, de 11 jogadores titulares, você tem 2 que são incontestáveis. Acho que para a torcida, de uma maneira geral, claro que um ou outro tem uma preferência de um ou outro torcedor, mas se a gente for pensar de uma maneira geral, Fernando Miguel e Leandro Castan são os 2 jogadores dos 11 titulares que realmente se colocam como insubstituíveis hoje dentro do elenco vascaíno. E por acaso são os 2 que vêm desfalcando o time no Campeonato Brasileiro, que pesa muito para essa campanha ruim do Vasco, de 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, os 2 empates como mandante contra o Corinthians e contra o Avaí, agora a última partida, cedeu um gol aos 49 do segundo tempo. Já falei aqui sobre esse jogo, já fiz análise dessa partida, mas campanha muito ruim, pesa muito também exatamente esses 2 pilares do Vasco, os 2 incontestáveis do atual elenco, pelo menos, não estarem jogando. O que mostra um grande problema do Vasco, porque não era para Leandro Castan e Fernando Miguel serem os únicos pilares dessa equipe, e eu vou falar mais aqui para frente sobre isso. O Vasco tem, por exemplo, Maxi Lopes e Bruno César, que recebem salários altos e não vem produzindo durante a temporada inteira. A gente está no meio do ano já. Não é início de campeonato, é início de campeonato brasileiro, mas não é início de temporada para o Vasco. Já passou do tempo do Maxi e Bruno César apresentarem um pouco mais. Eu vou falar um pouco mais sobre o Bruno César um pouco mais para frente, que eu vou posição por posição para a gente ter a noção de onde tem gente que deve permanecer no clube, que é difícil você fazer uma modificação, a não ser, claro, que alguém receba uma proposta no meio do caminho. Além dos reforços que o Campelo anunciou, que devem chegar de 2 a 3 reforços até a parada para a Copa América, o Luxemburgo já falou também em dispensa, em saída de jogadores. E como eu falei, isso tem um custo se você for simplesmente dispensar. O ideal seria a venda de jogadores, que você pudesse lucrar com a saída de jogadores ou empréstimo, que você não tivesse mais que arcar com os custos salariais do atleta para você abrir espaço na folha salarial do clube. Mas quem hoje você vende no Vasco? Quem tem mercado para ser emprestado? É muito pouco, e a gente vai falar isso mais para frente. Mas para a gente pensar primeiro em reforço, agora vindo ao tema já de uma vez aqui do vídeo, a gente precisa pensar em qual a posição mais carente hoje do time. O gol não é. O gol, por mais que tenha tido críticas recentemente ao Sidão, que foi recentemente contratado também, ele fez até uma boa partida agora contra o Avaí,
fez várias defesas, o Avaí jogou bem mais que o Vasco, já falei sobre isso aqui também. E o Vasco tem o Fernando Miguel, que é o titular, que deve estar voltando em breve. E o gol não é, ou não deveria ser, uma posição de grande rotação. O Vasco, o Fernando Praz, por exemplo, foi um dos últimos goleiros do Vasco, recente, para mim é recente, há 10 anos atrás, quando ele fez a estreia dele, ficou até 2012, se eu não me engano, passou acho que 2 anos e meio, se eu não me engano, e o Alessandro, reserva dele, não jogava. O gol, dificilmente um goleiro se machuca, foi o que acabou acontecendo com o Fernando Miguel, mas é raro. Então, provavelmente, quando o Fernando Miguel retornar, ele vai conseguir manter essa posição até o fim do campeonato, e o Vasco não vai ter essa necessidade de usar o Sidão constantemente. E apesar dele ter ido bem nessa última partida contra o Avaí, não acho que seja uma posição carente no clube. Poderia ter um outro reforço, talvez um outro nome deveria ter sido o ideal no lugar do Sidão. Já falei sobre isso aqui também. Eu teria contratado um goleiro, na verdade, em janeiro. Talvez o João Ricardo, que estava no América Mineiro, foi para a Chapecoense. O Tadeu, que está jogando no Goiás muito bem, fez um bom campeonato pela Ferroviária. Tinha o Ivan da Ponte Preta, enfim. Tinha algumas opções no mercado e o Vasco não contratou o Sidão. Agora não acho que no gol vai ter alguma novidade entre esses 3 reforços que devem vir chegar. O mesmo vale para as laterais, tanto a direita quanto a esquerda. No início do ano, o Vasco contratou o Cáceres e o Cláudio Vinck para a direita e contratou o Danilo Barcelos para a esquerda. Muita gente critica o Danilo, e com razão, ele tem muitas dificuldades, principalmente defensivas. Erra muito passe também, quando está na construção das jogadas, mas é um jogador que hoje, pela dificuldade coletiva que o Vasco tem, é um jogador importante. Importante por quê? É importante porque a bola parada dele funciona. E num time do Vasco, se você for parar para pensar hoje, o Vasco vencendo uma partida, você imagina o time trabalhando uma jogada pelo meio, fazendo uma tabelinha e finalizando, ou você imagina um cruzamento do Danilo Barcelos e um gol de cabeça? É muito mais provável que saia no cruzamento do Danilo, que é o líder de assistências do time na temporada, e você vai contar com a volta do Ramon muito em breve. Então na direita você tem, além dos 2 jogadores que já foram contratados, é o que eu falei, a não ser que o Vasco consiga uma saída do Cáceres, por exemplo, que começou um ano como titular e para mim deveria ser mantido como titular na lateral direita, foi o que deu mais consistência ao setor das opções que tem hoje dentro do clube, a não ser que você tenha a saída dele, que é um jogador que tem mercado para fora, um jogador que não é brasileiro, então pode ser que tenha interesse de fora, mas até agora não surgiu nada. Então eu manteria o Cáceres, e o Vasco tem, além do Cáceres e do Vinck, você tem o Pikachu, que jogou como lateral na última partida, já havia jogado antes no esquema com 3 zagueiros também, retornou à lateral, e você ainda tem o Luiz Gustavo e o Rafael França como opção, ou seja, só para lateral direito o Vasco tem 5 opções. Dificilmente o Vasco vai conseguir dispensar 3 jogadores da mesma posição para trazer um outro para ter 3. Então não acho que na lateral direita vai ter reforço, assim como na esquerda, apesar dessa... Eu já até brinquei isso, acho que naquele ao vivo que eu fiz com o Felipe Tirudo sobre o Vasco, a gente estava discutindo quem jogaria, posição por posição, e eu comentei que quando o Danilo jogasse, muita gente ia pedir o Henrique, quando o Henrique jogasse, ia ter gente pedindo o Danilo. O Henrique, por exemplo, não foi bem contra o Avaí, fez uma partida discreta, e já tinha gente pedindo o Danilo de volta. E além disso, tem a volta do Ramon, que vai acontecer em breve, é um dos jogadores mais caros do elenco. Então você pensa num clube como o Vasco, que tem que encurtar folha salarial, o Vasco não vai dispensar o Ramon. Como eu falei, você tem os custos para rescindir com o jogador, então o Vasco não vai dispensar o Ramon, não vai dispensar o Danilo, que vem sendo titular, então não acho que venha nenhum reforço para a lateral, e o Vasco vai jogar com o que tem. Na zaga, talvez sim precisasse de um reforço. Digo talvez por quê? Porque o Vasco tem a mesma questão na zaga que tem na lateral esquerda, que é o retorno de um possível titular, que é o Breno, e de um jogador caro. Isso pesa muito na hora de você montar o elenco. O Vasco tem 2 jogadores parados que são caros, Ramon e Breno. Você tem o Castan, que acabou de renovar, que também é um jogador caro, uma das referências da equipe, machucado. Você tem o Fernando Miguel, machucado, não é um jogador caro, mas é referência. E você tem Bruno César e Maxi Lopes, 2 jogadores caros em mau momento. Isso pesa muito sobre o Vasco hoje. Pesa inclusive na hora de contratar. O Vasco acabou de renovar com o Erley, que é o titular junto com o Castan, tem sido titular junto com o Castan desde a lesão do Breno. O Vasco renovou com o Bruno Silva, que pode jogar de zagueiro, com o Luiz Gustavo, que pode jogar de zagueiro. Inclusive o Bruno Silva fez a função de terceiro zagueiro, uma espécie de líbero com Valadares ali naquele Vasco e Santos.
O Vasco fez uma péssima partida, inclusive o Bruno Silva fez uma péssima partida. Então o Vasco perdeu a oportunidade de dispensar, de não renovar o contrato desses jogadores no início do ano. É o que eu falo do problema de gestão do futebol do Vasco. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre folha salarial e essas coisas. O Vasco hoje precisa de um zagueiro para compor com o Leandro Castan, apesar da volta do Breno. Isso no meu entender. Porque a gente não tem a certeza de como o Breno vai retornar. Qual a condição que o Breno vai voltar e se o Breno não vai ter uma nova lesão. Porque o Breno já chegou, o histórico de lesões do Breno é antigo. Não é uma novidade, não foi uma lesão por acaso que o Breno teve. Infelizmente, isso acompanhou a carreira toda dele. Inclusive os problemas que ele teve na Alemanha foram em decorrência desses problemas de lesão que botaram ele para baixo. Se imaginava o Breno hoje num nível internacional, jogando lá fora, e infelizmente não aconteceu por causa das lesões. É um ótimo zagueiro com muitos problemas físicos e que atrapalham bastante a carreira dele. O Vasco poderia pensar sim na chegada de um zagueiro, mas eu acho que perdeu o timing quando renovou com o Bruno Silva, Luiz Gustavo e o Erley. O Vasco tem hoje encostado o Oswaldo Henriques. Aí sim, a gente falando em dispensas no elenco, o mesmo caso do Cáceres. O Oswaldo Henriques é colombiano, jogou no Milionários, mesmo time que o Riasco estava jogando há pouco tempo, e tem a passagem também pelo México. Lá fora ele tem um pouco de prestígio, não é um jogador com muito mercado, mas é um jogador que tem uma rodagem lá fora. Quando veio para o Sport, veio com uma expectativa boa sobre ele vinha fazendo boas atuações na Colômbia. Talvez possa vir a ser um dos jogadores a sair nessa barca por ter mercado. A grande questão é essa. Não é só querer dispensar, é a forma como você vai lidar com isso. Ele já havia se mostrado incomodado no início da temporada. Talvez tivesse tido uma proposta do Atlético Nacional, se eu não me engano, da Colômbia, e o Vasco não aceitou. São as coisas que eu não entendo também. O Vasco teve a oportunidade de reduzir esse elenco antes e não fez. E talvez o jogador não esteja satisfeito também. Ele fez uma partida só no ano. Então isso pode facilitar numa possível saída do Oswaldo Henriques, que abriria aí sim um espaço no elenco para contratações. Vamos falar agora dos volantes. Talvez seja o setor que mais se fale hoje no Vasco, são os volantes. Pelo volume alto de jogadores para a posição e por ser constantemente um problema o espaço entre a última linha do Vasco, a linha dos zagueiros e laterais, e esse espaçamento entre os volantes. O Vasco sofre muito com finalizações fora da área. Eu vi muita gente criticando até o Sidão. Teria sido erro do Vanderlei Luxemburgo colocar o Sidão contra o Avaí, porque o Avaí estava finalizando muito de fora da área por não confiar no Sidão. Isso com certeza é verdade, deve ter sido uma instrução do Geninho finalizar para aproveitar a fragilidade até emocional do Sidão pelo que havia acontecido na partida contra o Santos, mas a maior deficiência ali era o Vasco dar espaço para o Avaí finalizar de fora da área. O Vasco marca muito mal na entrada da área e isso é um problema, não acho que seja só de jogador não, é um problema de organização do time. A bola do Vasco passa muito nos pés dos volantes e não trabalha com os meias ofensivos. Os meias do Vasco, na verdade, os dois são pontas, né? O Vasco manteve esse 4-2-3-1 com Marrone e Rossi abertos e o Bruno César centralizado, que deveria ser um homem a fazer essa organização do meio campo, e vou falar mais dele na frente, não tem feito. Inclusive fiz um levantamento ontem, eu participei de uma conversa com o pessoal do Papo Vascaíno também no canal aqui no YouTube, e eu peguei alguns dados que era exatamente sobre essa participação dos meias, como a bola rodava muito nos pés dos volantes, laterais e zagueiros do Vasco e pouco nos meias. O jogador ofensivo do Vasco que mais toca na bola é o Pikachu, em média, isso aí com dado no Footstat, e ele é só o 11º do time. Se você comparar com as outras equipes, no Flamengo, por exemplo, o Everton Ribeiro é o 6º que mais toca. No Fluminense, o Ganso é o 3º que mais toca na bola. No Botafogo, para a gente não tratar só das equipes que estão mais à frente ou com um elenco melhor montado, o Cícero é o 4º que mais toca na bola. No Avaí, que jogou contra o Vasco, o João Paulo, não sei se vocês viram, um meia rápido, é o 4º que mais toca na bola, ou o 5º, se eu não me engano, não estou com os números agora aqui. Nas outras equipes, essa bola circula muito mais nos pés dos homens de criação do time. Isso mostra uma dificuldade dos volantes em conseguir fazer essa transição para o ataque e dos próprios meias, que acho que falta no Vasco, que eu vou falar mais na frente. Mas o que falta principalmente no Vasco, mais do que essa articulação, essa saída de bola, que eu acho que o Lucas Mineiro até faz bem,
apesar de eu achar que ele participa pouco da conclusão das jogadas, é um primeiro volante. Você tem além do Bruno Gomes, que não foi utilizado até agora, o Bruno Silva e o William Maranhão. 2 jogadores que renovaram o contrato recentemente e que não faz muito sentido essas renovações, porque eles nunca renderam o esperado para serem os donos da posição, um dos dois, fazer essa função de primeiro volante, de cabeça de área mais marcador, que renovou até o fim de 2022. É um dos contratos mais longos do Vasco. É o que eu falo da diretoria ter perdido a oportunidade de renovar esse elenco, não renovar com os jogadores que já estavam no elenco, mas renovar o elenco para a próxima temporada. São essas renovações que foram feitas, muito longas, e hoje dificulta a dispensa, porque você tem o gasto de mandar esse jogador embora. Falando em primeiro volante, por exemplo, não tem os valores das negociações aqui, mas o Santos recentemente contratou o Jobson, do Red Bull Brasil, que é cria do Palmeiras. Já tinha visto ele jogar pelo Náutico também, um jogador alto, bom passe, chega bem à frente, finaliza. Não tô falando que resolveria os problemas do Vasco, mas só pra gente ver que tem opções no mercado e muitas vezes o Vasco não vê. O Corinthians também contratou o Matheus Jesus, ex-Santos, Ponte Preta, que estava no Oeste. O Vasco contratou o Marco Júnior do Bangu, por exemplo, mas o Marco Júnior era um camisa 10 até bem pouco tempo, jogava no ABC, não é um primeiro volante. Ele jogou no Bangu como um segundo volante, um terceiro homem de meio campo. Ele é muito mais para um jogador de criação ofensiva do que realmente um marcador. Essa sim eu acho uma posição carente no Vasco, apesar do excesso de volante. O Vasco tem que arrumar uma maneira de abrir um espaço para contratar esse primeiro volante que chegue para jogar. Não duvidaria se o Andrei saísse hoje do Vasco. É um jogador que tem mercado, apesar de não estar vivendo uma boa temporada, atuou muito pouco, na verdade, nesse início de temporada. O Andrei fez agora o terceiro jogo dele como titular contra o Avaí, fez uma partida de regular para fraca, não comprometeu em nenhum lance, mas também não apareceu como se esperava, finalizando de fora da área. Uma partida discreta do Andrei. Ele e o Marrone sejam os jogadores, pensando em jogadores da base, jogadores revelados pelo Vasco que pertencem ao clube, são os jogadores que mais têm a possibilidade de venda hoje no mercado. Então não me surpreenderia se o Andrei saísse, até porque parece existir uma certa insatisfação do jogador ou da diretoria com o jogador. Não sei se era algo específico com o Alberto Valentim, mas teve algum problema com o Andrei nesse início de temporada. Isso ficou bem explícito num jogador que foi destaque em 2018, de repente perder tanto espaço assim para 2019. Então não me surpreenderia se o Andrei saísse nessa janela e o Vasco repusesse com um volante, um primeiro volante, para essa posição que eu acho hoje uma das principais necessidades desse elenco vascaíno. Ainda falando em meio campo, agora vamos para o setor de criação. Na verdade eu vou fazer do ataque em geral, porque o Vasco joga hoje só com um centroavante. Muita gente discute se Marrone e Rossi são atacantes, ou se, na verdade eles jogam na linha média. Quando o Vasco está sem a bola, eles compõem a linha de meio campo junto com os volantes, e só quem fica na frente é o centroavante, no caso o Maxi Lopes. Então vou tratar o ataque como um todo, esses 4 jogadores que o Vasco tem hoje, e vou tratar por característica. Quando a gente pensa na montagem de elenco, a gente pensa muito em nomes, né? Principalmente o torcedor se apega muito aos nomes. Tem jogador tal, e pensa pouco em característica. O Vasco hoje tem muito jogador de velocidade. O Vasco tem o Rossi, tem o Pikachu, tem o Lucas Santos, que é um jogador de velocidade, tem o Jairinho, que vem atuando, entrou nessas últimas partidas. Você tem o próprio Marrone, que é um jogador de velocidade pelo lado. Você tem, se precisar, o João Pedro, que para mim é um dos destaques do Sub-20 também, que teria sido, na minha opinião, teria subido no Carioca para dar uma oportunidade, dar um pouquinho de rodagem para ele. Não estou falando que tem que ser a solução do time, não. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito. Esses meninos, inclusive o Marrone, que é artilheiro do time na temporada, que agora está oscilando, não deveriam ser a solução do time. Com essa garotada, eu acho que eles podem compor o elenco. E o Vasco tem bastante opções para essa de velocidade, como eu falei aqui, mas falta ao Vasco um articulador, que deveria ser o Bruno César. Então o Vasco hoje tem um problema, que o Vasco contratou o Bruno César e o Valdívia. São 2 jogadores caros vindos de lesão. E não... Talvez o Valdívia ainda venha a crescer. O Valdívia não jogava desde novembro. Foi contratado numa semana, na outra já estava atuando. Exatamente por essa necessidade do Vasco de colocar em campo quem ele contratou, por não ter gente resolvendo hoje dentro de campo. Então apressa-se alguns processos e os jogadores vão se queimando. O Bruno César deveria estar fazendo essa função e não está. E acho que pesa outra coisa sobre o Bruno César também, que é a falta de liderança.
liderança técnica e liderança pessoal mesmo. Eu não vejo o Bruno César hoje dando uma entrevista pós-jogo assumindo a responsabilidade. Não vejo ele dando uma coletiva. Pelo menos não vi até hoje o Bruno César se posicionando de uma maneira como um jogador que é ali top 3 de salário do clube deveria fazer. A principal contratação do Vasco, se a gente for falar em nome e valor, a principal contratação do Vasco para 2019 foi o Bruno César. E realmente pesa muito hoje no orçamento do Vasco ter um jogador como ele sem render. E o Vasco precisa exatamente de um articulador no meio campo. Um dos jogadores a sair nessa janela talvez venha a ser o Bruno César. Um por ter nome, então tem mercado, não necessariamente no Brasil ou na Europa, mas ele já atuou na Arábia, por exemplo. É um jogador que tem passagem pela Europa, isso chama a atenção da Arábia, chama a atenção do Brasil, por exemplo. O Vasco contratou muito para essa passagem na Europa, ter experiência internacional, o que eu acho que nem sempre é uma verdade, nem sempre funciona. Mas o Bruno César tem mercado. E ele me parece ser um jogador que está insatisfeito também, um jogador que saiu vaiado de campo, sai cabisbaixo, já fez gestos para a torcida depois que marcou um gol de pênalti. Ou seja, não é um jogador que tem um bom relacionamento dentro do clube, na verdade, com a torcida, não tem um bom relacionamento no clube, na passagem dele pelo clube. Então acredito que possa vir a ser um dos jogadores a sair nesse meio para a chegada de um outro camisa 10. Eu acho que a única forma, na verdade, do Vasco conseguir trazer um novo camisa 10, um jogador que realmente entre para organizar esse meio campo, ou ajudar a organizar. Não acho que um jogador vai resolver, precisa de organização tática, técnica, mas o Vasco precisa dessa referência ali no meio campo. Pode vir a ser a saída do Bruno César para a chegada de um novo camisa 10, pode ser uma das opções. Assim como eu já falei da venda do Andrei, eu acredito também na possível venda do Marrone, que está mais em alta, apesar do jejum de gols do Marrone. É um jogador com muita qualidade, eu gosto do Marrone, tem características interessantes, é um menino de 19 anos, 20 anos, talvez tenha completado agora. É um jogador alto, é um atacante canhoto, você vê pouco atacante canhoto, sabe fazer gol, é claro, precisa evoluir, mas passa muito também por ter um time que tire a responsabilidade dele. O Vasco joga muito em velocidade pelos lados, e ele é obrigado a constantemente estar atacando e fazendo jogada individual, porque não tem uma aproximação exatamente desse meio de articulação que deveria ser o Bruno César. Então o Marrone também acredito que possa vir a ser uma das saídas do Vasco. Se a gente for pensar hoje em material que o Vasco pode vender, em matéria-prima que o Vasco tenha no mercado hoje para vender, o Marrone talvez seja a melhor opção, o jogador mais valorizado, e é uma posição que o Vasco tem bastante opções, apesar de eu achar o Marrone a melhor opção. Para o lado, o Marrone também pode ser uma saída para o Vasco fazer caixa, para dar uma aliviada nessa folha salarial que está atrasada e conseguir contratar novos jogadores. Acho que o Vasco vai fazer uma venda nesse meio de temporada, já contava com isso, inclusive no balanço do clube, com a saída, com mais alguns milhões entrando com a saída de algum jogador. Isso pode vir a ser o Marrone, e o Valdívia pode vir a fazer esse lado esquerdo, que ele fazia muito bem no Internacional. Então a chegada do Valdívia e talvez a saída do Bruno César, a possível saída do Bruno César com a chegada de um novo camisa 10, o Valdívia passaria a jogar pelo lado esquerdo, suprindo uma possível saída do Marrone. Lembrando, não estou falando de informação aqui, estou fazendo uma projeção do que pode vir a acontecer no elenco do Vasco com base no que a gente tem de informação dos contratos dos jogadores e de mercado mesmo. Então o Vasco teria um meio campo ali com o Valdívia pela esquerda, pensando no 4-2-3-1, um novo camisa 10 e na direita Rossi e Pikachu se revezando, disputando posição. Aí você teria o Jairinho ali como reserva para um lado, o Lucas Santos também podendo fazer essa função. Aí o que também se pensar, mas camisa 10 tem o Lucas Santos e o Dudu também. Mas foi o que eu falei de você colocar a responsabilidade em cima de um menino. São jogadores que têm qualidade, mas que você precisa esperar maturar mais um pouco para utilizar. Não que você não tenha que utilizar o jogador da base, mas para você colocar como titular. E você bater nas costas, dá a camisa 10 e vai lá e joga. O Evander, por exemplo, que muita gente criticou, com 19 anos ou 18 anos, estava sendo camisa 10 do Vasco numa Libertadores. Porque o Vasco dispensou, vendeu o Matheus Vital, dispensou o Nenê, o Wagner estava ali, não estava jogando bem. Então isso é muita responsabilidade em cima de um menino que está em formação. O Vasco precisa de um jogador para que esses garotos consigam evoluir com calma, entrando no decorrer das partidas, sendo titular em uma ou outra, mas sem essa pressão de resolver um problema do Vasco. Não tem como jogadores receberem 300 mil de salário, jogadores de 35, 34 anos, e o menino de 18, 19 ser a solução do time.
Tem que ser a opção do time, não a solução. A última posição ali eu já falei do ataque em geral, passei pelos meias laterais, os pontas, os externos, que de vez em quando jogam de internos, e desse meia de articulação. Falta falar só de centroavante. O Vasco tem o Max em mau momento e tem o Thiago Reis que vivia um bom momento e não vem sendo utilizado. Até acho que o Vasco poderia ir no mercado atrás de um atacante, mas não de um grande reforço. O Vasco, se a gente for pensar financeiramente, a vaga desse grande reforço, financeiramente, é a do Max Lopes. Então, e o Max Lopes já mostrou que tem qualidade para jogar bem, para ser importante para o time. Não vem jogando nessa temporada, mas dá para acreditar num time mais organizado, com o Max sendo um pouco mais decisivo, participando mais dos jogos. E em contrapartida você tem o Thiago Reis subindo, e que eu acho que deveria inclusive ganhar mais opções com o Luxemburgo. Fez 4 gols em 4 jogos. O Marrone é o artilheiro do time com 5 gols em quase 30 partidas que o time já disputou na temporada. Ele participou de quase todas. Então é um cara que sabe fazer gols. Então o Vasco tem 2 opções ali, e tem o Ribamar, que é um jogador que foi contratado no início da temporada e que eu não sei se tem mercado para sair. É um jogador muito criticado também, entra nessa linha do Bruno César, um jogador que tem um salário médio, não tem dos salários mais altos, mas está ali no meio, é um jogador que custa bem ou mal um valor significativo para a folha salarial do clube, mas eu não sei se ele tem mercado para sair do clube. Se conseguir, claro, uma transferência do Ribamar, você consegue trazer um outro centroavante num nível um pouco mais alto para brigar com o Max e com o Thiago Reis ali na frente. O Avaí, por exemplo, tem o Daniel Amorim, que fez o gol contra o Vasco aos 49 do segundo tempo, um centroavante alto, tem 14 gols na temporada. Você vê o Vasco, o artilheiro tem 5. Então, talvez o Vasco pudesse ir atrás de um jogador com menos nome, mas um jogador goleador, que ajudasse a tirar o peso. O Max não é um grande goleador, nunca foi a carreira inteira, já falei isso aqui também mais de uma vez, é um jogador mais de criação de jogada, de prender a bola, de fazer o pivô, do que um grande finalizador, o que o Thiago Reis já é mais especialista do que ele. Então você perde um pouco ali com o Thiago Reis em relação à mobilidade e à criação de jogadas, que o Max já não tem participado, é o que eu defendo em relação à entrada do Thiago Reis de ganhar mais opções, mais oportunidades em relação a isso. Como o Max tem participado pouco, é melhor você ter então a parte de finalização. O Vasco cruza muita bola na área e não tem ninguém para empurrar para dentro, a não ser os zagueiros. Tanto que as 2 finalizações do Vasco contra o Avaí foram do Ricardo Graça e do Erley. Se você pegar os melhores momentos da partida contra o Santos ou contra o Corinthians, se eu não me engano, 2 finalizações do Luiz Gustavo com cruzamento do Danilo Barcelos. Poucas vezes são os atacantes finalizando ali na área. Funciona muito melhor o jogo aéreo do Vasco com bola parada. Com a chegada dos zagueiros e dos volantes, o Lucas Mineiro, por exemplo, tem 2 gols de cabeça no campeonato. Tem mais, no campeonato não, no ano. Mas o Max não tem nenhum gol de cabeça. O Max muito mal tem um gol de bola rolando, de rebote. Então é complicado você contar com um centroavante que não faz gols. É uma das deficiências do Vasco. Acho que o Vasco precisa de mais um nome ali para o ataque, para dar uma encorpada, principalmente se conseguir negociar o Ribamar. Bom, então para resumir, depois desse apanhado geral que eu fiz do elenco, no meu modo de ver, esses 2, 3 reforços do Vasco que devem chegar deveriam ser um cabeça de área, um primeiro volante, um volante mais marcador, a chegada de um camisa 10, possivelmente com uma saída do Bruno César, porque eu acho complicado o Vasco conseguir pagar 2 bons salários para 2 jogadores para a mesma posição. O Vasco não pode se dar o luxo de ter um jogador como o Bruno César no banco de reserva, e é o que já tem acontecido. Acho importante o Vasco conseguir negociar o Bruno César nessa janela, se tiver a oportunidade. O jogador não parece estar satisfeito. E mais um centroavante, um jogador que faça gols. É meio óbvio dizer isso, né? Um atacante que faça gols, mas por característica que não é o que o Maxi tem, é o que o Thiago Reis tem, mas ainda é um jovem, entra naquele mesmo caso do Lucas Santos, do João Pedro, de você dar responsabilidade para um menino de 19 anos, 20 anos de idade. O Thiago Reis tem que ser uma das opções ali do elenco. Eu acho que já merece inclusive mais chance como titular, nem que seja para o Max ter tempo de recuperar a forma física, de ir entrando aos poucos, o Thiago de repente começando a partida e o Max entrando no segundo tempo, se for o caso, se for a necessidade do Thiago Reis não estar bem, é claro, se estiver bem no jogo, joga o tempo todo. Mas acho que o Vasco precisa de mais um nome ali para o ataque, que o Max não tem rendido, e jogar tudo nas costas do Thiago Reis também acho que fica pesado para um menino. O pessoal tem falado muito em jogador do Palmeiras vindo para o Vasco, não sei até onde isso é especulação e até onde isso é realmente informação, se foi uma tentativa do Vasco e o Palmeiras já rechaça na hora.
mas tem alguns bons nomes ali. O próprio Botafogo contratou o Eric, pegou emprestado o Arthur Vitor, que está no Bahia. Ou seja, o Vasco tem que conseguir se movimentar para conseguir bons jogadores emprestados também nesses times que contratam muito, que em grande volume, principalmente o Palmeiras, que tem um elenco recheado. Acho que o Vasco consegue ir no mercado e trazer alguns bons nomes e pode dar uma olhada também no mercado sul-americano. Até recentemente saiu uma pesquisa sobre como funcionava importação e exportação, viu do Sport TV com o Calais, que está lá na Espanha. Os jogadores da Argentina, o Chile, na verdade, contrata muito mais jogador argentino do que o Brasil, por exemplo. A gente fala muito, tem cada vez mais estrangeiro no Brasil, e quando a gente vai dar uma olhada nessa exportação e importação, vou ver até se eu acho e deixo aqui na descrição do vídeo esse estudo que foi feito. O Brasil olha muito pouco para esse mercado. A gente tem um aumento natural porque mudou recentemente a lei. Hoje em dia você pode 5 jogadores estrangeiros relacionados com a mesma partida, antigamente eram 3, então você teve um aumento significativo ali, mas ainda não é o que o Brasil pode ser. De olhar esse mercado mais próximo, Colômbia, Equador, Venezuela, Argentina, contratar e depois você repassar para a Europa. Esses jogadores acabam saindo da Argentina e indo para o Chile, por exemplo, e do Chile indo para a Europa. Às vezes nem vai. Muito jogador em segundo escalão da Argentina que serviria muito bem para o futebol brasileiro. A gente vê o Marco Ruben, por exemplo, do Atlético Paranaense. Não é um jogador de nível europeu, não é um jogador com passagem marcante pela Europa, mas é um jogador interessante para o mercado brasileiro. Existem outros parecidos atuando no mercado e o Vasco pode dar uma olhada, inclusive é viável financeiramente. É interessante para o Vasco dar uma mexida nesse mercado novamente para ver se encontra bons reforços. Bom, galera, esse foi meu vídeo sobre os reforços, quem pode vir, quem pode sair no Vasco, fazendo uma análise do elenco que o Vasco tem hoje e o que é necessário e o que está sobrando, de uma certa maneira, no elenco hoje que pode ser alterado. Como já falei no início do vídeo, se você gostou, deixe seu like. E se não gostou também, ajuda o trabalho. Se inscreve no canal, dá uma moral pra gente que está trabalhando aqui. E até a próxima. Saudações.